preocupado, e até o momento estou preocupado com isso. E eu perguntei ao Senhor o que eu deveria falar aqui com os irmãos, porque não obstante a gente estar na igreja já pela misericórdia do Senhor, já há 40 anos, né? Eu aceitei Jesus, já vai fazer 40 anos, nem parece, né? Eu estou com 56, 40 não, 38. Eu aceitei, né? Quase 18, 38 anos. E Deus tem sido misericordioso para conosco. A gente leciona, pastoreamos já algumas igrejas, né? Fomos com o pastor, mas quando a gente é convidado para pregar, subir na tribuna, é uma responsabilidade muito grande. Transmitir a palavra de Deus para a igreja que é santa, que é pura, que é preparada para ir para o céu, é muita responsabilidade. E eu confesso a vocês que para mim não é fácil. Lá na nossa igreja, né, a gente já está acostumado, é mais tranquilo, mas quando vai para outra igreja é complicado. E nós estamos com o ministério há 10 anos, e nesses 10 anos eu não tenho costume de sair, porque a gente está sempre envolvido, né? Trabalho antes da pandemia, trabalho na segunda-feira oração, na quarta culto, na sexta culto, na quinta culto nas congregações, domingo escola dominical. Então nós não temos tempo. Então eu não tenho costume de sair para igreja nenhuma, somente na nossa igreja, exceto quando viaja, e aí a gente vai fazer essas visitas. Mas, né, Deus tem seus planos e preparou para estarmos aqui nessa noite. Então eu orei, falei: Jesus, o que eu vou pregar na igreja lá do pastor Paulo, na comunidade Batista Reconquista? E eu fiquei a semana inteira lendo, relendo, ouvindo, mas esta palavra não saiu do meu coração. Desde o primeiro dia que eu comecei a orar, veio esta palavra, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar conosco através desta palavra. Não é só com vocês, é com toda a igreja. Deus com certeza falará ao nosso coração. E eu peguei como título como tema esta mensagem: um raio de luz em meio às trevas. Um raio de luz em meio às trevas. Então vamos à leitura, já que todos usam, vamos à leitura. Podemos ficar em pé? Podemos? Eu vou ler um versículo e a igreja que já usa a mesma Bíblia lê o segundo, e nós vamos até o verso 11. Vamos compartilhar a leitura. Eu vou começar e depois eu leio um, vocês leem outro. Eu leio um, então eu vou ler um ímpar, vocês leiam os pares. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou ao templo. Verso 2, né? É isso? Eu não sei que essa Bíblia ela é diferente, né? Não, pode ser verso 2 agora. Ao amanhecer, pode ler. Não, está errado? Então tá bom, que é diferente, né? Então tá bom. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra.
Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Oremos. Senhor, estamos na tua presença, Senhor, e mais uma vez me coloco diante de ti, Senhor, pedindo ao Senhor que venha falar conosco através desta palavra. Estamos na tua casa, diante de ti, e viemos aqui, ó Pai querido, na tua direção, e pedimos ao Senhor, pela tua misericórdia, usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, ó Pai querido, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. É a primeira vez que eu uso essa Bíblia, então, mas acertamos. Meus amados, então quando eu meditava nesse texto e parava para pensar, eu fiquei perguntando: quem é este homem? A história, ela é impactante. A história, ela é uma história que mexe com a gente. E eu fiquei olhando, pensando comigo nessa história e perguntando: quem é este homem? Quem é este homem tão maravilhoso, tão glorioso? E alguns comentaristas dizem assim, que em Gênesis ele é o cordeiro e altar de Abraão. Este é ele. Lá em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa. Lá em Levítico ele é o sumo sacerdote. Lá em Números ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E em Deuteronômio ele é a cidade de nosso refúgio. Nós estamos falando dele. Quando eu comecei a olhar a história, eu parei para pensar o seguinte: os judeus, eles têm toda a cultura judaica. A mulher não tem valor, ela é uma mercadoria para alguns judeus. Existem exceções, mas a cultura é muito forte. E os juízes nem sequer ouvem uma mulher, porque ela não tem valor diante de um juiz. E pior ainda se essa mulher tivesse num ato deste. Quando essa mulher comete esse ato e eles a levam para ser apedrejada, ela sabia que ela ia morrer, não tinha dúvida. Era a lei era esta: todas as vezes que vocês encontrarem alguém nessa situação, tem que ser apedrejado. É a lei. Só que a lei, ela é clara em dizer que não era só a mulher, era a mulher e o homem, eram os dois deveriam ser apedrejados. Mas por uma questão de cultura, lá estava aquela mulher. E eu comecei a olhar para esse texto e pensar comigo nessa história. O que passou pelo coração desta mulher? O que passou pela mente dela? Naquele momento em que ela foi pega e levada, ela diz: é morte, é destruição. Para mim não tem saída. O que vai acontecer agora é o apedrejamento. Pais, amigos, parentes que porventura estavam ali e ficaram sabendo, já estava provavelmente encomendando o local, o túmulo, aonde ia colocar o corpo, porque não tinha saída. Mas naquela cidade, Jesus estava lá. Naquele local, Jesus estava lá. E no momento em que eles viram para aquela, todos perguntam o que fazer, sabiam o que fazer. Cada um pegou uma pedra para apedrejá-la. Mas alguém ali, uma autoridade, e digo isso, usada por Deus, talvez com meios totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, vamos levar até Jesus. Vamos levar até Jesus.
Talvez nós sabemos que o texto deixa claro isso, com outras intenções, mas era Deus trabalhando na vida daquela mulher. Como o nome Jesus era conhecido, e esta mulher, penso eu, fico aqui conjecturando, quando ela ouve a expressão, vão me levar até Jesus, um raio de luz, com certeza, no meio dessas densas trevas, que era a morte, que era o apedrejamento, que provavelmente aquela mulher já tinha contemplado alguns, que era coisa que realmente acontecia. Aquela mulher já tinha, penso eu, já tinha ouvido falar deste nome Jesus. E ela então, com certeza pensa, existe uma luz, mesmo que no final do túnel, existe aí uma saída para a minha situação. Glória a Jesus. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas alguém trouxe você até aqui, ou você veio até aqui, e Jesus está aqui. Não há dúvida quanto a isto. Ele está aí, junto com você, e qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dificuldade, Ele diz, tem uma solução, tem uma solução. Você está no lugar certo, na hora certa, e você veio aqui porque você crê que Ele pode resolver o seu problema. Graças a Deus que o nosso problema, e o problema de muitos, da maioria, ou por dizer de todos que estão aqui, não é o problema dessa mulher. Nós temos vários outros problemas, mas esse homem, ele é especializado em coisas impossíveis. O texto começa dizendo que Jesus foi para o monte orar. Eu quero dar só um detalhe aqui. Ele foi para o monte orar. Era costume do Senhor Jesus fazer isto. Lucas também escreve dizendo, olha, naqueles dias Jesus foi para o monte fazer oração, passou a noite a orar. No texto que nós lemos hoje aqui, numa outra versão, vai dizer para nós claramente que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Então, para Jesus era algo normal ir ao monte, orar, buscar ao Senhor, falar com o Senhor e voltar ao templo. Então, duas coisas que eram marcantes na vida do Senhor Jesus: o lugar da oração e o lugar da adoração. Glória a Jesus. Nós estamos aqui nessa noite na mesma situação. Nós usamos esse espaço para orar e para adorar. Nós começamos esse culto adorando ao Senhor. Nós começamos esse culto também orando ao Senhor. Então nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus tinha prazer em fazer na sua vida. São inúmeras as passagens bíblicas que você vai encontrar no Novo Testamento, falando que Jesus foi para o monte orar. E eram várias horas de oração. Algumas vezes chamou o discípulo para orar com ele. Ore comigo. Por favor, passe um momento orando. E voltava, eles estavam dormindo. Eles não conseguiam orar. Mas ele estava ali orando. Precisava? Era necessário? 100% homem, 100% Deus. Deus presente. João escrevendo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aquele homem que estava ali era Deus presente. Precisava? Num primeiro momento a gente diz, provavelmente não, mas a sua parte humana necessitava conversar horas com o Pai,
falar horas com o Pai. Então esse momento de oração e adoração, eu acredito que todos aqui já sabem desta obrigação, deste prazer que é passar isso com o Senhor. E Jesus fazia isso com muito esmero, com muita dedicação. Era tanto que uma certa vez os discípulos, lá em Lucas, os discípulos estavam, depois de uma oração, os próprios discípulos chegam para Jesus e diz: Mestre, ensina-nos a orar. Senhor, mostra-nos o caminho da oração, nos ensina aí quais palavras. João ensina os seus discípulos: o Senhor poderia nos ensinar a orar? E para Jesus isso era natural. E quando nós trilhamos esse caminho da oração, quando você passa alguns momentos orando, falando com o Pai, sentindo a presença do Pai, você começa a entender o quanto isto é importante para a nossa vida espiritual. Tudo quanto nós vamos fazer, precisamos orar. Quando você lê a história de Davi, você vai ver Davi dizendo: Senhor, devo ir atacar tal nação? Vai. Senhor, vou ser vencedor? Vai. Davi uma certa vez saiu para atacar os filisteus. Quando ele volta à sua cidade, a sua cidade tinha sido destruída, sua família levada cativa, todos da cidade. E ele consulta o Senhor, ele fala com o Senhor, ele ora ao Senhor. Isso é importante, que isso possa fazer parte da nossa vida, para que a gente possa também fazer isso. Jesus lá no Monte da Transfiguração diz que ele estava orando e o seu rosto brilhou diante de Pedro, Tiago e João. Pedro ficou tão apavorado, tão maravilhado com aquilo, disse: Mestre, é muito bom estarmos aqui. Façamos aqui uma tenda para Elias, uma tenda para ti e uma tenda para Moisés, porque eles apareceram ali. Foi um momento em que o rosto do Senhor brilhou, mas eles estavam onde? Orando, eles estavam buscando, eles estavam falando com o Senhor, e uma voz bradou do céu. São experiências que eu e você precisamos ter nesse caminho da oração. Quando nós partimos para esse caminho, nós começamos a ver que há coisas diferentes. Então nós estamos ali nesse texto, diante de um homem de oração. Esse é o primeiro ponto que a gente vê importantíssimo. Um homem que gostava de oração. E a Bíblia diz que ele desceu do monte e foi para o templo para ensinar. Tinha o prazer de ensinar. Pela misericórdia do Senhor, eu sou professor de escola pública. E uma das coisas que pedem para nós é para ensinar aqueles que não querem aprender. É muito difícil, mas é um grande prazer ensinar quem quer aprender. Ensinar quem tem prazer de pegar a Bíblia, ensinar quem tem o prazer de ler a palavra, ensinar quem tem o prazer de ler uma referência, buscar, é diferente. Jesus tinha o prazer de ensinar aqueles que queriam aprender. E nessa noite eu tenho certeza que você que está aqui também veio com este desejo de aprender mais da palavra do Senhor. Então continue aprendendo da palavra do Senhor. Jesus estava ali diante de homens sábios, diante de doutores, ensinando. Diz que eram os mestres da lei que estavam ali.
Jesus estava ensinando pessoas que já conheciam, mas não conseguiam aplicar da forma correta. Jesus já tinha experiência de estar entre doutores. A Bíblia diz que aos 12 anos de idade, ele estava entre os doutores. Seu pai e sua mãe foram a Jerusalém. Quando voltaram, esqueceram o menino lá. Voltam a Jerusalém e o encontram diante dos doutores. E os doutores admirados com as respostas que ele dava. Então Jesus já tinha essa experiência de estar entre os doutores. E esses mesmos mestres agora traz para Jesus um problema para ele resolver, de uma forma totalmente errada, porque traz ali apenas a mulher e não traz o homem. Mas a Bíblia, ela é maravilhosa, porque esses homens conheciam, sabiam que lá em Levítico estava escrito claramente: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o homem quanto a mulher deverão ser executados. Mas por preconceito, eles levaram essa mulher apenas ali. Era a cultura, era o preconceito, mas aquela mulher estava ali, prestes a ir para a morte. Aquela mulher não tinha dúvida quanto ao seu destino. Hoje nós cantamos aqui que o Senhor não nos abandona em nenhum momento, em nenhum instante Ele não nos abandona. Quando eu olho a história dessa mulher, quando eu vejo a trajetória dela, eu fico imaginando o sentimento, a ebulição de desespero que se passou no coração dessa mulher. Quantos passos ela deu de onde ela estava até ser colocada ali diante do Senhor, com todos ali naquela praça, naquela parede, sei lá aonde eles o colocaram, cada um com uma pedra na mão. E eles chegam para o Senhor Jesus e diz: mestre, esta mulher foi pega no ato adulterando. Conforme a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Mestre, o que nós devemos fazer? Se Jesus dissesse: olha, apedreja, ele estaria errado, porque só Roma poderia determinar a morte de alguém. Se ele dissesse: perdoa, ele estaria também errado, porque ele estaria indo contra a lei de Moisés. E naquele momento, Jesus, com uma sabedoria incrível, ele olha e diz: aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Todos com pedras nas mãos, todos querendo uma execução, todos querendo ver a mulher sendo colocada debaixo de um monturo de pedra. Mas quando Jesus disse isso, todos ali estavam julgando aquela mulher. A Bíblia diz lá em Mateus: não julguem para vocês não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usado para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando uma viga está no seu? É normal a gente ver isso acontecendo. Nós estamos sempre olhando para a vida de alguém. Muitas pessoas fazem isso. Pastor Neil Barreto, numa das suas mensagens, ele fala sobre o corvo. Ele diz que o corvo é o animal que não trabalha para ter a sua alimentação. Ele depende de alguém morto para poder se alimentar. Mas ele coloca esse corvo como aqueles que estão acusando, como aqueles que estão matando.
Hoje pela manhã o Senhor falava conosco de que cada um de nós devemos ter palavras doces. Cada um de nós, quando as pessoas se aproximarem, possamos ter palavras doces. E uma das expressões da palavra do pastor Neil, ele diz assim: quando uma pessoa cai em pecado, a gente diz: ele não me enganou, ele não me enganava, eu sabia que ele tinha alguma coisa. E a gente acusa. Todos esses homens, grandes e pequenos, estavam ali diante daquela mulher, acusando-a. Aquela mulher estava ouvindo palavras das mais terríveis que a gente possa imaginar. Quando Jesus olha para aquela multidão e diz: pode apedrejar, mas antes façam um exame de consciência. Olha aí na mente de vocês. Quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Cada um com a sua pedra na mão. Olharam para a mulher. Alguns deles talvez pensou: eu menti. Outro: eu prostituí. Outro: eu roubei. Outro talvez pensou: eu enganei o meu próximo. Eu não sei quantos estavam ali. Mas diante dessa sabedoria, diante dessa palavra, diz a Bíblia que nenhum teve coragem de jogar uma pedra contra aquela mulher. A lei garantia, a mulher foi pega realmente num momento terrível, tudo era contra aquela mulher. Mas quando Jesus coloca a situação dizendo: todos pecam, todos pecam, e a Bíblia é clara dizendo isso, né? Nos fala isso: todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O pecado está aí, presente na nossa vida. Mas nós temos a maldade que muitas vezes sonda o nosso coração, de a gente achar que somos melhor do que ninguém, do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém, somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós estamos vendo agora nessa pandemia, ricos, pobres, negros, brancos estão morrendo. Ninguém é: não, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, mas não existe. Todos somos iguais, seres humanos. E nós precisamos entender isso. Então foi um choque para aquela mulher, foi um choque para aquele grupo, foi um choque para aquele povo que estava ali. Foi um choque terrível aquela palavra. Eles pararam, refletiram, analisaram e disseram: o que nós vamos fazer? Viemos aqui para pegar ele numa falha, para poder prendê-lo, e ele nos coloca diante de uma situação dessa. Quem é que não tem pecado? Quem é que pode levantar o dedo para acusar alguém? Quem é que pode apontar o pecado do outro? E a resposta ali foi clara: ninguém. Mulher, cadê os teus acusadores? Mulher, você chegou aqui com uma multidão te acusando, com pedras nas mãos. Cadê, mulher? Mestre, ninguém me acusou. Ninguém. E ele olha para aquela mulher e diz: nem eu também te acuso. Nem eu. Eu não vi o que você fez, entre aspas, que conjecturando, mas você tinha acusadores. Se não tem acusadores, não tem crime.
E aí vem a parte mais interessante desse texto. Jesus olha para ela e diz: mulher, vai e não peques mais. Mulher, vai embora e não peques mais. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Mulher, esta conversa que eu estou tendo contigo não era para existir. Eu estaria vendo você morta. Você estaria morta ali agora. Não teria essa conversa. Aliás, você estaria morta lá onde eles te pegaram. Mulher, eles resolveram trazer você diante de mim. E eu sou amor. Eu sou compaixão. Eu sou vida. Eu não sou morte. Mulher, aproveite a oportunidade que você está tendo hoje. Reflita, mulher. Pense, pare um pouquinho. Alguns minutos atrás, você estava num ato que te levaria à morte. E agora, segundos, você passa a receber a vida. Aquela mulher coloca o seu chale e sai andando no meio da multidão, sem nenhuma acusação. Provavelmente mãe, pai, irmãos, chorando, agradecidos a Deus. Agora eu quero comparar, a partir daí, deste momento, eu quero comparar essa mulher com cada um de nós. Cada um de nós pecamos. Cada um de nós falhamos. E como falhamos? Mas a gente fecha a porta do nosso quarto. A gente dobra o joelho. E a gente fala com o Pai. E a gente pede perdão. E o Senhor nos perdoa. E o Senhor nos perdoa. E a voz fica zunindo no nosso ouvido: vai e não peques mais. Isaías vai dizer que o pecado gera uma barreira entre nós e Deus. Quando Jesus diz para essa mulher: vai e não peques mais, não é que ela nunca mais pecaria. Jesus está dizendo que isso não faça parte do seu cotidiano, da sua vida diária. Que não seja uma prática natural, todos os dias você pecando. Que você agora olha para o pecado como algo que vai me separar de ti. Glória a Jesus. Em João capítulo 5, versículo 1 a 14, Jesus cura um rapaz. E ele está ali, 38 anos. E Jesus cura ele. Passado um tempo, ele encontra esse homem. E Jesus olha para ele e diz lá no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Semblante melhor, mais bonito, alegre. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Em outras palavras, dê um sentido diferente para a sua vida a partir de hoje. Somos humanos? Sim. Pecamos, falhamos? Sim. Mas viver no pecado, ter ele como se fosse um petzinho, meu bichinho de estimação, não, de forma nenhuma. Vai e não peques mais.
Jesus está na casa de Simão, e lá chega uma mulher com um vaso de alabastro, com um nardo puro, caríssimo, derrama nos pés do Senhor, misturado ali com lágrimas, enxuga os pés. Simão quer tirar a mulher. Jesus olha repreende Simão e olha para a mulher e diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Porque a angústia daquela mulher era muito grande, mas era o pecado que causava essa angústia. E a mulher sai dali tranquila, livre. Numa outra passagem nós vamos encontrar 4 amigos levando um paralítico, e abre o teto e desce até Jesus o paralítico. Jesus olha para ele e diz: rapaz, os teus pecados estão perdoados. Há uma crítica geral e ele diz: levanta-te e anda. Por quê? Porque o pecado causa isto. O pecado causa essa divisão entre nós e Deus. O que Jesus estava dizendo para esta mulher era: se até aqui a sua vida foi pecar, e o pecado gera morte, não há dúvida. Olha o que diz Tiago: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que Deus está falando para mim e você nessa noite é que Ele quer te dar uma chance, uma mudança de vida. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que tomar essa decisão. Então é lá no emprego onde eu estou, quando eu perceber que o inimigo colocou alguma coisa para eu pecar, Senhor, o teu sangue tem poder. Eu estou na minha casa, diante da televisão, vai passar alguma coisa que não é bom, desliga, o Senhor tem misericórdia. Então eu preciso tomar a decisão. Jesus está dizendo para a mulher: vai e tenha uma vida diferente. Se o pecado é uma mancha, não vá viver com essa mancha todinha na sua vida, não. A ausência do pecado, irmãos, é santidade. A ausência de pecado é santidade. E quando Jesus diz para essa mulher: vai e não peques mais, Ele está exatamente dizendo isto. Viva uma vida diferente. E a proposta para essa noite é: eu não sei como tem sido a tua vida até aqui. Eu não sei como você tem vivido, como as coisas têm acontecido, mas o Senhor está dizendo para todos nós: vai para casa hoje, eu te perdoo, ninguém te condenou, vai e não peques mais. Nós precisamos de uma mudança de vida. Nós precisamos mudar totalmente. O desejo de Deus, do Pai, é que nós sejamos o mais próximo dele. Quando você lê todo o Novo Testamento, as cartas de Paulo, você vai ver Paulo esmiuçando todo esse plano espiritual. Porque quando você lê os evangelhos, é algo, um bloco, muito histórias, Jesus, mas quando você lê as cartas, é tudo esmiuçadinho. Paulo pega os 4 evangelhos e depois ele vai lá, coloca no moinho, moe, faz tudo aquele pozinho bem fininho para nos explicar cada detalhe desse grande plano do reino de Deus na nossa vida.
está chegando o dia em que o Espírito Santo de Deus vai apresentar uma igreja sem ruga, sem mácula, santa, diante do Pai. E a pergunta é: Ele pode apresentar você? Ele pode apresentar você? Você está nesse ritmo que Jesus falou para essa mulher, vivendo uma vida diferente? Porque ser cristão em 2020, de uns anos para trás, um pouquinho para cá, é moda, é gospel, é lindo, é maravilhoso. Mas quando você para com a palavra dessa, vai e não peques mais, aí você começa a pensar: peraí, que tipo de vida que eu devo levar? Como eu devo agir? E eu tenho a seguinte palavra para você: olha só, nenhum pecado, nenhum pecado é impossível de você não cometer. Todos os pecados, tentações, luta que vier contra nós, se você orar, se você falar com Deus, você pode resistir. Não que você vai ficar, sem pecar totalmente, às vezes não dá, mas você vive uma vida santa tranquilamente, se você buscar a presença do Senhor. Sabe por quê? Seria injusto Deus exigir de mim santidade e eu dizer: Senhor, eu não tenho condições de ser santo. Não há a menor possibilidade. Há muitas coisas que eu posso evitar, que eu posso fugir. Há muitas coisas que eu posso fugir. José estava lá na casa da mulher de Potifar, dono de tudo, poderia. A mulher o agarrou, e ele fez o quê? Soltou a sua capa e fugiu. Eu posso fugir. O diabo está em derredor, bramando como um leão para nos tragar. Mas assim como Jesus fez com Pedro, o diabo queria te cirandar, mas eu orei ao Pai para que ele não fizesse isto com você. O que nós precisamos, meus amados, é uma igreja a cada dia mais comprometida com santidade, porque a volta do Senhor está chegando. Logo, logo nós estamos partindo. Logo, logo nós estamos indo embora. Muitos irmãos já foram nessa pandemia. Muitos já foram embora. Na minha rua vários cristãos já foram embora. Já estão lá no paraíso aguardando. E daqui uns dias, talvez vai eu, talvez vai você, mas o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E eu e você precisamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Essa mulher nasceu de novo e teve uma oportunidade de ter uma vida diferente. Eu e você estamos aqui nesta noite tendo uma oportunidade de ter uma vida diferente, de ter compromissos diferentes. O pastor Paulo pregou esses dias aqui sobre o servo, aquela passagem do homem que diminuiu a dívida, servo infiel, mostrando, eu ouvi parte da mensagem, das parábolas. Nós precisamos agir, nós precisamos tomar atitudes na nossa vida. Quantas pessoas fazem coisas assim incríveis, tomam decisões assim absurdas.
Teve um rapaz nos Estados Unidos, 180 quilos. Num dia ele ouviu uma palavra e ele disse: a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Em menos de um ano ele estava lá com 80 quilos. Foram 100 quilos embora. Decisão. Ele mudou a vida dele e foi parar aonde? Agora ele está no exército americano. Mas o que essa pessoa consegue fazer isso? E por que eu não consigo também mudar alguma coisa para melhorar a minha vida espiritual? Que é a nossa preocupação nessa noite. Todos nós que estamos aqui recebemos uma nova chance. Lembra, o pecado nos leva à morte espiritual. Mas quando somos perdoados, nós vamos ouvir a mesma voz do mesmo Jesus: vai e não peques mais. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração nessa noite. E eu digo a vocês com toda sinceridade, esta semana, esta frase está ali, batendo no meu coração: vai e não peques mais. O pecado bateu a porta do meu coração nessa semana várias vezes. Pequei? Com certeza devo ter pecado algumas vezes. Mas muitas vezes eu disse: não vou pecar. E nós precisamos ter esse compromisso. Santidade convém à igreja. Então eu desejo a vocês essa noite que a história dessa mulher sirva para eu e você refletirmos sobre a nossa vida espiritual. A história do jovem que Jesus olha e cura e diz: olha, não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. Alguns dizem que estava se levando em consideração a questão espiritual, a questão futura. Mas a gente sabe que o pecado causa um desastre terrível na vida do homem, na vida do ser humano. E o que Deus não quer é que o pecado cause isso na minha e na sua vida. Mas tem uma participação nossa. A parte mais terrível, mais difícil, Ele fez, foi morrer na cruz do Calvário. Esse preço Ele pagou. Esse preço Ele pagou. Ele comprou essa liberdade na cruz do Calvário, para mim e para você. Não precisa você achar que vai se salvar a si próprio. Não é isso. Mas é aceitar esse compromisso. Em nenhum momento eu disse aqui que as suas atitudes vai mudar isso. Não. Jesus comprou na cruz do Calvário a nossa salvação. Mas o compromisso de mudar é meu e seu. Amém? Glória a Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos terminar em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Quero chamar aqui os músicos. A gente traz gente de fora, não adianta, né? O Senhor tá, nós estamos vivendo um tempo de mudança de caráter. Não é tempo de receber, é tempo de entregar. É tempo de nos dedicarmos uma vida íntegra diante de Deus, reta diante de Deus. Quando o Senhor nos traz para um culto como esse, nos fala a respeito dos nossos pecados de estimação, como bem frisou o pastor Valdeci, como é importante a gente ouvir, como é importante a gente se debruçar nessa palavra, e como é importante a gente entender o amor de Deus, né? O amor de Deus em poder nos revelar como a gente está diante dele.
E esse poder dessa palavra reveladora, o poder que nos revela, a palavra reveladora, aquela que traz luz na escuridão, aquela que revela as intenções mais profundas do nosso coração. Essa palavra, ela pode mudar a nossa vida. Mas ela muda a partir do momento que eu decido, a partir do momento que eu vou ao encontro dessa palavra. Ela passa a ter vida, passa a sair das páginas da Escritura de apenas letras e produzir vida quando eu tomo a decisão. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, porque esse é o momento da gente colocar em prática a palavra.